Estamos de volta aí para falar de política e quem mais entende dos bastidores da política paraibana está hoje comigo aqui no estúdio. Paulo Roberto, muito bom dia. Bom dia, tudo bem, Bruna? Tudo bem, graças a Deus. Vamos à luta da política? Vamos embora. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, está neste momento reunido com grandes empresários do estado de São Paulo. Encontro na capital paulista, um almoço-palestra, onde o presidente da nossa Câmara Baixa vai fazer uma exposição sobre o que foi aprovado na Câmara em relação à reforma tributária. É claro que isso já foi esmiuçado pela imprensa, está sendo mastigado, degustado pelos economistas, mas é sempre bom esse contato do parlamentar, no caso o presidente da Câmara, uma figura importante da política nacional, com os empresários de São Paulo. Os detalhes da Câmara são expostos hoje, é claro que o processo já está no Senado, que deve fazer modificações em relação ao que se aprovou na Câmara. É uma promoção daquela empresa LIDE, lá do João Dória, ex-governador de São Paulo, e do filho dele, que tem levado pessoas, magistrados aqui do Brasil, para várias partes do mundo. O flagrante aí, L e L, Lira e Lula. Que encontro. Reginaldo disse, eu faço L para os dois. Reginaldo é um torcedor, quanto mais, né? Já que você viu aí a imagem do presidente Lula, ele faz articulações, a partir de hoje, com o pessoal do chamado Centrão, especialmente dos partidos republicanos e progressistas, porque a mini-reforma ministerial vai de fato acontecer. Aliás, o presidente ontem esteve no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, por conta das dores que sente no quadril, fez uma infiltração e uma cirurgia deve acontecer nesse segundo semestre. Vamos ver a agenda do presidente para hoje, Bruna? Vamos lá, está movimentada, Paulo? Não, está enxuta hoje. O presidente, às 8 horas, ele assistiu a partida da seleção brasileira, que cada gol Lula dava um pulo, vibrando. E Janja dizia, boy, calma, que é para não machucar. Para não machucar, né? Não machucar o quadril, né? Isso que era um pulo que Lula dava lá na comemoração. Eita, agora ele está reunido com a embaixadora dos Estados Unidos, Elizabeth Bagley, e com o homem da NASA, Bill Nelson, tratando aí dessas questões da ciência e da tecnologia, onde está presente também a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. 3 da tarde, André de Paula, ministro da Pesca e Aquicultura, e no final da tarde de hoje, Simone Tebet, que é a ministra do Planejamento. Está tranquila hoje mesmo. Tá mais enxuta a agenda. Aliás, os médicos até recomendaram que Lula desse uma enxugada nessa agenda, porque, pelo que os médicos afirmam e disseram ontem, lá em São Paulo, o presidente tem sentido muitas dores com essa história do quadril. O dia de hoje está movimentado, este 24 de julho, com uma coletiva que ocorre agora da Polícia Federal no Rio de Janeiro, porque houve uma prisão hoje relacionada ao caso Marielle Franco. Um cidadão foi preso, seria o autor material, o homem que teria disparado a arma contra Marielle, a vereadora lá do Rio, e o motorista dela, Anderson Gomes. Foi uma delação premiada do Rony Lessa, que está preso, e o processo agora parece que começou a andar. E aí, será que a pergunta que todo mundo quer saber... A história é quem mandou. É o mandante, né? Quem matou Marielle, essa é a grande frase, né? Agora, a história de quem mandou. Essa colaboração premiada foi feita logo cedo, por volta das 8h30 da manhã de hoje, durante o jogo da Seleção Brasileira Feminina. O ministro Flávio Dino deu uma declaração em Brasília, confirmando essa prisão e vários mandados de busca e apreensão também cumpridos, de modo que a coisa começa a andar e não é possível que ninguém disse. Se você não descobre num país qualquer o assassinato de uma autoridade, que é uma vereadora, é uma autoridade, foi escolhido, estava lá na Câmara do Rio. Imagine de um cidadão comum. É o que se pensa, né? Então foi lá em 2018, já se vão 5 anos. Quer dizer, agora já vem se arrastando há um bom tempo, né, Paulo? Parece que agora começou a andar, porque um dos presos resolveu fazer o que se chama de colaboração premiada. O Centrão continua de olho na FUNASA, nos Correios, em alguns ministérios, e o presidente Lula, de hoje em diante, vai se articular com todo esse pessoal para ver aí essas possibilidades de mudanças, de articulações. Já pediu nomes de mulheres aos partidos, especialmente progressistas e também os republicanos, porque de onde sai uma mulher e está indo um homem, aí o pessoal começa a criticar o presidente Lula, porque as mulheres estariam saindo mais do governo e os caras parecem que só têm os olhos, o olhar voltado para os ministérios onde tem mulheres. E em relação à Caixa Econômica, parece que a doutora Rita Serrano vai sair, mas Lula pediu a indicação de uma mulher para substituí-la. Falam em outros ministérios também, né? A propósito, a boca maldita de hoje é em relação a uma mulher, e eu vou pedir a sua opinião daqui a pouco.
Em termos de Paraíba, tem uma reunião hoje na capital paraibana, em João Pessoa, da FAMUP, Federação dos Municípios da Paraíba, com alguns prefeitos. Todos foram convidados, é claro que nem todo mundo vai. E qual é o assunto dessa assembleia, dessa reunião, desse encontro? A redução das receitas dos municípios, que aí dificulta o trabalho dos prefeitos, porque a despesa não cai, pelo contrário, ela só aumenta, e na hora em que a receita cai, isso é como a casa da gente. Não tem mágica, né? Não dá para fazer milagre, Se né? você ganha 10 mil, se planeja para 10 mil, e no mês ali para frente a sua receita cai para 8, A imagina dívida só. de 2 mil vai ficando. Vai ficando uma bola e de neve, né, vai, Paulo? vai rolando mês a mês, e é claro que os prefeitos também sentem isso, como os governadores de estados, quando cai o FPE, porque dependem disso, né? Dependem dessas receitas para cumprir com os seus compromissos. O Partido Liberal está em, digamos assim, ebulição aqui na Paraíba, como nós sabemos, por conta das divergências entre o presidente da Executiva Estadual, o deputado Wellington Roberto, e aqueles três que são todo dia praticamente citados aqui. O deputado federal Cabo Gilberto, o deputado estadual Valber Vigolino e o radialista Nilvan Ferreira. Eles não se entendem mais com o Wellington Roberto. Como Nilvan não tem mandato, não tem problema, os outros dois têm mandato. Então eles estão articulando com a direção nacional, com Valdemar da Costa Neto, uma expulsão para que pudessem sair do partido sem aquela possibilidade de perda do mandato. Briga grande aí, né, Paulo? Grande. E aí a gente fica olhando de longe, porque sai faísca para todo lado, né? E ninguém quer ser atingido. Para não resvalar em ninguém, né? Exatamente. E dizem que a faíscazinha, quando bate no olho, dói para burro, né? Se você não estiver com óculos de proteção, é muito complicado. Seria mais ou menos um acordo como foi feito com aquele deputado Yuri do Paredão. Combinou com o Valdemar Costa Neto, olha, não tem mais condição de ficar aqui, o senhor manda me expulsar e eu vou para outro partido, tudo bem. Então deve acontecer o mesmo aí com Valber Vigolino, que é deputado estadual, e com o Cabo Gilberto, que é deputado federal. E a Câmara Municipal de Campina Grande deve apreciar amanhã, na sessão matinal, aquele projeto do prefeito Bruno Cunha Lima de reestruturação da máquina administrativa municipal. Fusões, criações, modernização da máquina administrativa. Lá vem mais polêmica também, né? Ultimamente tem girado umas Talvez polêmicas sim, talvez não, né? em relação a esses assuntos. Bruno tem maioria na Câmara, acho que não vai ter problema para isso, não. Será, Paulo? Vamos à boca maldita de hoje? Vamos lá, já estou Calçadão apreensiva. da Cardoso Vieira. Por que a ministra do Planejamento, Simone Tebet, anda tão cabisbaixa, anda tão desconfiada nos últimos dias, hein, Bruna? Sei lá, não sei. Quem vai me contar se tem algum motivo aí? Você que entende dos bastidores, Paulo. Então, essa fofoquinha você vai saber com certeza. Reginaldo Bastos disse que é porque os petistas não confiam nela e estão botando pessoas no ministério para que mandem mais do que a própria ministra. Será, hein? Será que ela vai deixar também? Para mim, Se ela for minoria, também não adianta, né, a Paulo? verdade verdadeira é que petista, que é petista, ele confia nos petistas. É difícil o petista confiar em alguém de outra legenda. Ainda mais a doutora Simone foi candidata contra Lula. Lembre-se que ela apoiou Lula no segundo turno. E ela tem pretensões políticas para frente. Quem sabe ela pode até bater chapa com Lula ou com outro petista na eleição presidencial de 26. Então o pessoal fica com a mosca atrás da orelha. Acontece. Você falou uma coisa certa, viu? Petista só confia em petista mesmo. Tá certíssimo, Paulo. Bem, é isso, Bruno. bem respondido. Nos encontraremos amanhã. Por hoje só. Se Deus quiser, então até amanhã, Paulo. Até amanhã. Vamos dar um pouquinho de assunto? Terá início hoje o procedimento licitatório que definirá a empresa para a execução da obra de revitalização e requalificação do Parque Evaldo Cruz, o Açude Novo. A obra, aguardada há décadas, vai possibilitar a interligação com o Parque do Povo, ampliando consideravelmente a área de realização do maior São João do mundo. O projeto do novo Parque Evaldo Cruz contempla a construção de espaços de convivência, ambientes para a prática esportiva, controle de acesso e um túnel de acesso ao Parque do Povo. E olha, o médico e diretor da Unifacisa, Diego Neri Benevides Gadelha,